Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui nós vamos discutir um pouco a amostragem por aceitação lote a lote. Bora lá? Muito bem pessoal, então vamos lá para mais um vídeo aqui do canal, tá? Dessa vez vamos falar sobre amostragem de aceitação, tá? Vou pedir para você curtir aí o canal, deixa aí seu joinha, tá? Se esses vídeos estão te ajudando de alguma forma, considera se inscrever aí também, tá? E tem um link aí na descrição do vídeo, tá? Para você poder baixar o LeanApp, é um aplicativo desenvolvido aí para Android para auxiliar nos kaizens aí, tá bom? Bom, eu vou chavear aqui para a tela já. Hoje nós vamos falar aqui sobre amostragem de aceitação, né? É um tema bastante interessante, aí, principalmente no âmbito de qualidade, tá? Que envolve a inspeção, tá? De matéria-prima, de componentes ou até mesmo de produtos, tá? Quando em lotes, eles chegam em lotes, tá? E precisam ser inspecionados, tá? Então é feita uma amostragem, vamos falar um pouco sobre esse tema aí. Tá? Então vamos lá, eu preparei aqui como sempre uma sequência de slides, tá? Vou fazer uma introdução. Em seguida, nós vamos dar uma olhada nas curvas aí, tá? E como é que se elabora. Então, os tópicos que nós vamos abordar aqui nesse vídeo são as vantagens e desvantagens dos planos de amostragem, tá? Quais são os tipos de planos que existem, a formação dos lotes, tá? As particularidades de formação dos lotes, falar um pouco sobre a amostragem aleatória, como que se determinam as curvas características de operação, tá? As curvas CCO aí que a gente chama, e vamos discutir principalmente o plano de amostragem única, tá? Então vamos seguir, tá? O que é, né, a amostragem por aceitação, ou também conhecido como inspeção por amostragem, né? A amostragem de aceitação consiste em aceitar ou rejeitar um lote, tá, de matéria-prima ou um produto que foi produzido e precisa ser inspecionado, o lote aí, né, no final da linha de produção, baseando em uma amostra que é retirada de maneira aleatória de um tamanho específico. Tá? Então, é muito comum algumas empresas terem essa inspeção no recebimento, tá? Ou algumas empresas também adotam essa inspeção nos finais, né, de linha, de processo, aí para verificar se o lote que foi produzido está de acordo aí com um nível de qualidade aceitável. Tá? Então, a inspeção por amostragem nada mais é do que isso aí. Tá? Um pouquinho da história, né? A inspeção por amostragem surgiu aí na Segunda Guerra Mundial, tá? Foi desenvolvido, né? A ideia inicial foi desenvolvida por esse senhor aí que se chama Harold F. Dodge, tá? Nós temos planos de aceitação com esse nome aí, né? Os chamados planos Dodge-Romig, tá? Nas décadas de 30 e 40, esses planos aqui consistiam no principal campo aí de estudo do controle de qualidade, tá? Então, tem uma longa história aí por trás, tá? Nós vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo um pouquinho, um overview da teoria por trás desse método de inspeção aí, tá? É importante, tá, entender que o objetivo desse tipo de plano de amostragem, né, dessa amostragem, ele não tem como objetivo fazer estudo estatístico, tirar informações sobre o processo, tá? Ele serve simplesmente, tá? Nós vamos ver adiante aqui, né, que nós vamos calcular tamanhos de amostra, com expectativa de encontrar X defeitos. Mas esse tipo de amostragem ele não serve para fazer estudos estatísticos de inferência estatística. Tá? Ele serve simplesmente para fazer o julgamento do lote. Tá? Então você tem lá um conjunto, né, de produtos que formam um lote. Esse tipo de plano de inspeção ele serve simplesmente para fazer esse julgamento. Tá? Ele não serve para fazer nenhum outro tipo de inferência estatística. Lógico que tem algumas informações que derivam dessa informação. Nós vamos ver nos próximos vídeos. Tá? Quando se recebe um lote, né, nas empresas ou aí seja o ambiente que você estiver trabalhando, tá? Você vai receber lá um lote de matéria-prima, de componentes, peças, produtos que você vai fazer uso, né? Então você cai nas seguintes situações, tá? Você pode ter como desfecho desse recebimento, né, aprovar 100%, confiando que a qualidade dos seus fornecedores é muito boa. Tá? Você pode inspecionar 100% dos itens para garantir que esses itens indo para o processo produtivo eles não vão causar problemas. Né?
E tem a situação intermediária, que você pode fazer uma amostragem, retirar uma amostra, e baseado no resultado, na quantidade de defeitos que você encontrar nessa amostra, você faz um julgamento, se aceita ou rejeita o lote. Tá? Então é justamente essa situação que nós vamos explorar aqui nesse vídeo aqui. Tá? Quais são as vantagens e as desvantagens, tá, de fazer esse tipo de inspeção por amostragem? Tá? Então as vantagens é que geralmente ela é menos dispendiosa do que inspecionar 100%. Tá? Você acaba tendo menos manuseio no produto do que se você fizer 100%. Está manuseando, está inspecionando tudo, pode ser que quebra algum, danifica outro. Ele é muito utilizado quando essa inspeção ela é destrutiva. Tá? Muitas vezes para conseguir verificar a característica do componente, pode ser que o ensaio necessário destrua, né, o produto ou o componente em questão. Então ele é utilizado nesses casos, tá? Acaba envolvendo menos pessoas, tá, na atividade de inspeção, reduz a quantidade de erros de inspeção, tá? E a rejeição dos lotes baseados nesse tipo de amostragem faz pressão, tá, no fornecedor para que ele melhore a qualidade no final do processo dele. Tá? Então você passa a jogar essa responsabilidade de qualidade para o fornecedor. Tá? A desvantagem disso é que há um risco de aceitação de lotes ruins e rejeição de lotes bons. Tá? Acaba se correndo o risco que a gente chama risco do produtor e do consumidor, tá? Que é o risco alfa e beta, aí, que a gente vai dar uma olhada mais adiante. Acaba se gerando menos informação sobre o produto, tá? Ou sobre o seu processo de manufatura, e exige um planejamento e documentação, né, desse plano de amostragem bem adequado. Tá? Então precisa ter treinamento, os envolvidos precisam ser capacitados para entender bem como é que funcionam as tabelas de amostragem. Aí, tá bom? Bom, com relação à formação dos lotes, né, quando você toma essa decisão de fazer a inspeção por amostragem, né, você precisa levar em conta a premissa de formação dos lotes. Né? As unidades têm que ser escolhidas aleatoriamente, tá? Elas devem representar todo o lote, tá? E se houver sistematização na extração da amostra, você acaba perdendo o embasamento estatístico. Tá? Então o que acaba acontecendo é muito importante que você escolha as unidades aleatoriamente, tá? Nunca só de cima. Por exemplo, você recebe lá um pallet de componentes, tá? Você vai pegar a amostra só da região da superfície do pallet, ou só da região que está acessível ali de início, né? E quando você vai retirar essa amostra, além de ser aleatório, tá? Ela precisa representar todo o lote. Então imagina que um lote aí é formado de 5 pallets. Tá? Então você não vai retirar a amostra só do primeiro pallet. Você precisa espalhar a sua amostragem de maneira aleatória para que represente todo o lote que foi recebido aí do fornecedor. Tá? Um dos pontos importantes também aqui é que os lotes devem ser homogêneos. Tá? Então se você tem um lote, por exemplo, de componentes eletrônicos sensíveis à umidade e não sensíveis à umidade misturados, tá? Ou colocando em linguagem mais popular aí, né? Se você receber um lote de maçãs misturado com banana, tá? Esse não é um lote homogêneo, você tem mistura de componentes ali, tá? Então, é importante que o lote seja formado por um produto, um componente específico, tá? Não pode ter variação. Quando você está extraindo as amostras também, né, a formação dos lotes, é importante, é melhor estatisticamente que os lotes sejam maiores. Tá? Então, quanto maior for o lote para você fazer esse julgamento, vai ser melhor. E nós vamos ver depois aí a curva característica, você acaba entendendo o porquê disso. Tá? O tamanho da amostra ele influi diretamente aí na probabilidade de detecção de um defeito. Tá? E os lotes, né, devem se sujeitar aos sistemas de manuseio de materiais do fornecedor e do consumidor. Tá? O que isso quer dizer? Se as peças são fabricadas utilizando luvas, né, tomar cuidado para não tocar no componente, para evitar risco e tudo mais, dependendo da inspeção que você vai fazer, você tem que utilizar a mesma característica do fabricante. Tá? Você não pode inspecionar algo que é sensível à eletrostática, por exemplo, nas instalações do fabricante. Ele toma todo o cuidado para não queimar, né, o componente, e você, quando vai fazer a inspeção, não toma esse cuidado. Então você pode estar inserindo defeito no lote. Tá? Então é importante que os dois lados, fornecedor e consumidor, tenham as mesmas condições de inspeção. Tá bom, pessoal? Então essa são as premissas básicas aí, né? Com relação aos planos de amostragem, tá? Nós temos planos classificados quanto à natureza dos dados,
tá? E com relação à frequência, tá, de inspeção. Com relação à natureza dos dados, nós temos planos de amostragem por variáveis, tá? E por atributos, tá? Variável geralmente são planos oriundos de medição, tá? A inspeção é feita baseando em uma medição de uma dimensão aí, tá? Usando escalas, paquímetros, micrômetros, enfim, seja qual for o instrumento de medição utilizado, tá? E por atributos, né? Passa ou não passa, tá? Então, o lote, né, os componentes do lote são inspecionados e é feito um julgamento, tem ou não tem defeito, tá bom? Lembrando que um componente defeituoso pode ter vários defeitos, tá? Então não fica restrito a ter um defeito só, é importante ter essa noção. Com relação à frequência, você pode fazer uma única inspeção de início e aceitar ou rejeitar o lote, tá? Existem planos de inspeção em dupla, tá? Que são feitas 2 inspeções antes de fazer o julgamento, múltipla e sequencial, tá? Nos próximos vídeos nós vamos dar uma olhada nesses planos aí também, tá bom? Vamos falar agora aqui um pouquinho, tá, sobre o procedimento geral por trás dos planos de amostragem por atributos, tá? O que acaba acontecendo a gente sabe que existem tabelas aí, né, a Military Standard 105, a NBR 2856, tudo mais. Então essas tabelas têm toda uma teoria por trás e eu acho importante a gente dar uma olhada aqui como é que se formam esses dados aí sobre inspeção, tá bem, pessoal? E para isso, ó, eu vou começar mostrando aqui um exemplo, tá? Um estudo de caso aqui, e vamos explorar esses números aqui, tá? Para entender como uma amostragem única para atributos funciona, e a partir dessa aqui a gente pode expandir aí as noções para os demais, tá bom? Então imagina que um fornecedor enviou, né, submeteu um lote de 10.000 unidades, 10.000 componentes, para a sua fábrica, tá? Você acabou decidindo realizar uma inspeção antes de aceitar o lote, antes de colocar o lote para dentro do armazém, tá? Vai ser feita aí uma inspeção nesse lote, tá? Na área de recebimento. Então vamos tomar como premissa aqui, tá? Esses dados aqui, ó, tá? Então imagina que a amostra que eu decidi retirar é uma amostra N igual a 89, tá? C igual a 2 e a proporção de defeito esperada a ser encontrada nesse lote, tá? É de 0,01, ou seja, 1%, tá? Então eu espero que pelo menos 1% desse lote aí tenha defeitos, tá? Isso significa ter uma contagem de defeitos igual a 2, tá? Essas letras aqui, essa nomenclatura, tá? É exatamente como é utilizada aí na literatura, tá? Então N minúsculo é o tamanho da amostra, tá? Então eu vou retirar 89 componentes, o número C, tá? Ele representa a contagem de defeituosos, tá? Então o C, ele significa aqui que eu tenho 2, tá? Então se eu encontrar até 2 defeituosos nessa amostra de tamanho 89, tá? Significa que eu vou aceitar o lote de 10.000 unidades. Do contrário, vou rejeitar. Tá? E isso nos dá, né, se você fizer com esses números aqui, nos dá uma probabilidade de aceitar o lote, tá? De 0,93969, tá? 93,97%. Então, o que significa isso? Né? Significa que se eu mantiver essas condições aqui, 10.000 unidades, tá? Eu sei que o meu fornecedor tem lá uma qualidade de saída no processo dele de 1%. Tá? É o acordado entre as partes aí, aceitar o lote com até 1%. Né? E eu utilizar esse plano amostral, a minha probabilidade de aceitar o lote é de quase 95%, 94% praticamente. Tá? Como é que eu calculo, né? Como é que se calcula essa probabilidade de aceitação do lote? Tá? Ele é baseado na distribuição binomial. Tá? Quando você está fazendo um julgamento por variáveis, você tem duas situações possíveis, resultados ali de inspeção de um componente. Ou você pode aceitar, ou você pode rejeitar. Tá? Então, a probabilidade de encontrar um número de defeitos D, né? Encontrar D defeitos é função de D, que é N fatorial sobre D fatorial, que multiplica N menos D fatorial. Tá? Multiplicando aqui a proporção de defeituosos no fornecedor elevado ao número de defeitos, que multiplica 1 menos P elevado a N menos D.
Tá? Então essa é a função que descreve aí a probabilidade de encontrar D defeitos aí no lote. Tá bom, pessoal? Então, a partir dessa distribuição aqui, isso aqui é a equação da distribuição binomial, tá? Você tem uma probabilidade de aceitação de um lote com uma contagem C de defeitos menor ou igual que o aceitável D, definida por essa mesma equação aqui, ó, porém, somando de 0 defeitos até 2 defeitos. Então você resolve essa perna aqui da equação, ó, para 0 defeitos, para 1 defeitos e para 2 defeitos, tá? E aí, somando essas probabilidades, você encontra esse número aqui de 0,9369, tá? Então essa é a equação, a probabilidade de aceitação do lote é igual à probabilidade do número de defeitos ser menor ou igual à contagem de defeitos aí no lote, tá? Eu preparei aqui, utilizar aqui o matemática, tá? Como suporte para a gente fazer essas contas, ó. Então vou mostrar aqui, vou dar um zoom aqui na tela, ó. Eu defini aqui no matemática essa equação aqui, ó, que eu vou iluminar agora aqui, tá? É a mesma equação que eu acabei de mostrar para vocês, que é a probabilidade de aceitação. Eu coloquei como função, né, a aceitação aqui. Nota que é a soma de 0 até C de n fatorial, blá, 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 aqui, tá? É a mesma equação. Então, vou definir ela aqui, tá? Uma vez que eu defini isso na memória, eu vou definir aqui para ele que o meu n é igual a 89, como eu mostrei no slide anterior, tá? Vou definir que o meu C é igual a 2, é a minha contagem de defeitos, tá? E que a minha proporção de defeituosos é igual a 1%, tá? Estou definindo isso. E agora eu quero saber qual é o valor de A. Vou pedir para ele aqui o valor de A. Tá aqui, ó, 0,9369, tá? Que é exatamente esse valor aqui que a gente encontrou, tá? Então o que ele fez foi calcular essa equação aqui de 0 até 2, tá? Somando aqui os valores resultantes aqui, tá bom? Então é dessa forma aí que se encontra a probabilidade de aceitação do lote. Essa probabilidade de aceitação do lote, ela varia à medida que eu aumento o percentual de defeituosos do lote, tá? Então essa curva aqui, né, que eu estou mostrando, é a curva que seria ideal, tá? Se a gente tivesse num mundo perfeito, tá? Eu teria 100% de probabilidade de aceitar o lote, tá? Até 0,01, tá? 1% aqui, ó. Tá? Que foi o que a gente definiu atrás aí. Porém, né, então nota aqui que eu tenho 100% de chance de rejeitar o lote e de repente eu caio imediatamente aqui e começo a ter 0%. Tá? Estatisticamente, essa curva aqui não é possível. Tá? Então, o que foi feito, né, o que os estatísticos fizeram foi criar, né, uma curva característica de operação, que a gente chama, tá? Baseada na probabilidade de aceitação do lote, ó, PA. Tá? Então aqui, ó, nesse eixo vertical, eu tenho aqui, né, a probabilidade de aceitação, que vai de 0 até 1, tá? Que significa 100% de probabilidade de aceitar. E nota que à medida que eu aumento o meu percentual de defeituosos no lote, a curva começa a cair. Tá? Então ela tende a 0 aqui à medida que o percentual de defeituosos do lote aumenta. Tá? Se você notar, tá, eu coloquei aqui uma linha, tá, em 1%, tá, e uma outra linha aqui em 6%. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de risco é o nível de qualidade aceitável. Tá? Significa que é o nível de qualidade que eu ainda posso aceitar nesse lote aí de defeituosos, mesmo que ele contenha defeitos. Tá? Então, se vocês se lembram, eu acabei de falar que a gente corre um risco, né? Ó. Então tem essa área em amarelo aqui, tá? Que é o risco da gente aceitar um lote ruim, tá? Que a gente chama de risco do consumidor. Tá? E nota que esse número aqui de 1%, ele é o que a gente chama de NQA, tá? Ou AQL. Tá? Em inglês chama-se Acceptance Quality Level, tá? Em português é o nível de qualidade aceitável. Então se você tem aqui 1%, tá? Você traça a curva aqui baseada na distribuição de probabilidades, dessa equação que eu acabei de mostrar. Essa linha vermelha representa a curva característica de operação. Tá? Essa região aqui em amarelo, tá? A área
dessa região aqui em amarelo sob a curva aqui, ela representa o meu risco alfa, tá? Muito semelhante aos testes de hipótese que a gente já viu aí. Tá? Porém, né, também existe a informação de nível de qualidade rejeitável aqui, tá? Ou RQL, tá? Em inglês, Rejectable Quality Level, tá? Que é a partir de quanto torna-se inaceitável aceitar um lote, tá? Com essa quantidade de defeitos. Então aqui está definido em 6%, tá? Então nota que aqui também, ó, eu tenho um risco beta, tá? Essa região aqui amarela representa o risco beta, tá? Que é o risco de eu rejeitar um lote bom no lado do consumidor, tá? Então nota que aqui, ó, né, na altura da probabilidade, tá? Por que essas linhas estão cruzando aqui? Tá? Justamente para demonstrar o valor de alfa e beta, ó, tá? Então nota que alfa geralmente a gente estabelece em 5%, né? Então 1 menos 0,95 dá 0,05, tá? Que representa aí 5% para o erro alfa e 10% para o erro beta. Tá? São os valores aí que a gente andou vendo nos testes de hipótese, tá? É um risco que você acaba correndo, mas as curvas características de operação não são diferentes, tá? Eles acabam adotando esse valor aí como um valor de referência aí para desenvolver essas curvas aí. Tá bom, pessoal? E isso acaba acontecendo que para determinar o erro alfa, né? Então você tem essas equações aqui, ó, tá? Nota que ela é muito semelhante à equação, é exatamente a mesma equação, tá? É pro cálculo da probabilidade de encontrar D defeitos até C lá, né? Então, ó, tem aqui alfa é igual a 1 menos a somatória de D a partir de 0 até C, tá? Da distribuição binomial aqui, ó. Tá? E para o erro beta, a mesma coisa. A única diferença que você vai encontrar é a proporção de defeitos aqui, ó. Tá? Então você tem a proporção de defeitos para o nível de qualidade aceitável e a proporção de defeitos para o nível de qualidade rejeitável aqui, tá? Então no nosso caso aqui P1 seria igual a 0,01, tá? E P2 seria igual a 0,06, tá bom? Antes disso eu quero mostrar para vocês aqui qual é o efeito desses valores aí nessas equações, tá? Então vou colocar aqui para vocês verem, ó. Eu quero saber, eu já determinei aqui, mantendo os mesmos valores, né? Ó, determinei aqui a equação, né, de beta, do erro beta, tá? Nota aqui tá P2 e tudo mais. E a equação, tá, referente ao erro alfa, tá? Para isso eu vou definir que P1 é igual a 0,01. P2 é igual a 0,06, tá? Nada mais é do que esses valores aqui, ó, tá? 6% é 0,06 e 1, que é 0,01. Tá bom, pessoal? Então, agora eu vou tentar aqui. Quero saber qual é o valor de alfa. 1n igual a 89, c igual a 2. Tá aí, ó. Esse é o valor do erro alfa. Nota que é muito próximo de 0,05, tá? Então, nem sempre vai passar exatamente igual ao erro alfa de 0,05, mas vai buscar um valor muito próximo, tá? E agora vou colocar aqui, né, a função beta, ó, que é o erro beta, vai dar 91,8, quase 10%, tá? Então, nota que as curvas são baseadas nesses dois valores aí, tá bom? No Minitab, se você quiser gerar, né, essas curvas, ó, você vem aqui no menu Stat, Ferramentas da Qualidade, tá? E vem aqui, ó, nessa opção Amostragem de aceitação para atributos, tá? Então vou reproduzir aqui exatamente a mesma curva, ó. Então vou colocar aqui comparar planos de amostragem definidos pelo usuário, tá? O tipo de medição, você pode escolher aqui que é pelo número de defeitos ou liberar e não liberar, né? O número de defeituosos, tá? Como eu falei, um defeituoso pode conter vários defeitos. Então, aqui eu vou definir pela percentual de defeituosos. Se você escolher percentual de defeituosos aqui, você pode colocar o valor absoluto em percentual, tá? 1,6 para o NQA, tá? O nível de qualidade aceitável, tá? Ou NQR aqui 6. Se você escolher a opção de proporção, você coloca 0,01, tá? Ou 0,06, vai dar na mesma aí, tá bom? Tamanho amostral, tá?
utilizando um tamanho amostral de 89, com o número de aceitações igual a 2, tá? E o tamanho do lote, como a gente já viu aí nos slides anteriores, é de 10 mil. Então, e aí aqui, ó, nas opções dos gráficos, tá? Você pode escolher quais são as curvas. Por enquanto a gente viu aqui só a curva característica de operação, então vou desmarcar as duas opções de baixo. Posso desmarcar isso aqui também, tá? Exibir gráficos em uma página. Vou dar um OK e OK. Tá? Então você vai gerar exatamente a mesma curva aí. Tá bom? Com relação à curva, deixa eu abrir na tela aqui para você ver. Ó. Essa curva aqui, tá? Nota que ela tem, ela começa sempre aqui, né, em 100% e vai caindo. Ó, tá? Ela vai caindo, caindo, caindo. Então, se você quer saber qual é o valor, você pode adicionar uma linha aqui, tá? Linha de referência. Tá? Então, você coloca aqui os valores em Y. Ó, você pode colocar em 1, tá? 0,95 para a gente ver o erro alfa, tá? 0,10 e é o suficiente. E em X, você pode colocar onde você travou lá o seu NQA e o NQR. Então, o nosso NQA é de 0,01 e o NQR é de 0,06. Então, coloca esses dois valores aqui e ele vai colocar as mesmas linhas. Ó. Nota que toca aqui na linha exatamente em 10%. Tá? E aqui, 0,95 toca aqui exatamente em uma área aqui de 5% de probabilidade. Tá? Então, essa região aqui é a região de operação aí nossa, aí, com certeza. Tá? Acima disso aqui passa a ser incerto e nota que se um ponto cai acima da curva aqui, tá? Ele está rejeitado. Tá? E abaixo ele está dentro aí do esperado, tá bom? Então essa é a curva característica de operação. Tá bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, tá? No próximo vídeo nós vamos falar sobre a curva de qualidade média de saída e o tamanho de a inspeção total média também, tá? E vamos explorar um pouquinho mais essa questão conceitual aqui da teoria da inspeção por atributos. E em seguida vamos partir para as tabelas da NBR, tá? Ou da Military Standard, para a gente entender como é que se calcula aí o tamanho da amostra para ser inspecionado, o tamanho do lote, escolher o tamanho da amostra em função do tamanho do lote, tá? E os tipos de inspeção aí, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!